A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora. E se você está chegando agora no canal, você vai pegar um episódio de adaptação. Se você não está no Spotify, você não está entendendo nada, você está só ouvindo o áudio, tá certo? Mas se você está no YouTube, você está vendo que eu estou compartilhando com você uma tela. E isso está acontecendo porque o meu microfone estragou. E aí eu tinha uma decisão: ou eu paro diante de um problema, ou eu continuo e busco alternativas, e é lógico que é isso que nós devemos fazer. E então, eis-me aqui, porque, afinal de contas, parar de ler a Bíblia, eu não vou. Parar de meditar na palavra de Deus e compartilhar com você, também não, a menos que o Senhor me diga para parar. E eu tenho recebido tantos bons comentários, tantos retornos, mensagens, dizendo: Rita, está sendo uma bênção. Por isso, eu não vou deixar essa situação do microfone tirar a minha alegria e parar de meditar na palavra de Deus com você. Não vou fazer isso. Então, nós vamos meditar hoje no Salmo de número 59, que, como você pode ver aqui, e essa introduçãozinha, gente, olha aqui, ó, de repente ela aparece um pouquinho diferente na sua Bíblia de papel, como também aparece na minha, mas essa introduçãozinha nos mostra que o Salmo 59, ele tem um autor, que é Davi, e também nos mostra que este salmo foi escrito num contexto. Qual é o contexto? Quando Saul enviou homens para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo. Davi havia se casado com a filha de Saul, Mical. E embora ele fosse genro de Saul, Saul nutria no seu coração uma verdadeira tristeza em relação a Davi, e o desejo do seu coração era matá-lo, né? Talvez permeado pela inveja, talvez pela tristeza, né, tendo no seu coração o fato de que Deus já havia dito que ia escolher um homem segundo o coração dele, né? Deus já havia rejeitado Saul. Então, enfim, Saul estava tentando ali fazer justiça com as suas próprias mãos, e o que ele queria fazer em relação a Davi era matá-lo. Mical fica sabendo dos planos do seu pai, desce Davi pela janela e então Davi foge. Foge tendo nada, né, queridos? Foge com a roupa do corpo, vamos falar dessa maneira. E nós temos aqui, então, esse salmo para nós meditarmos. E olha o que diz o versículo 1. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Então Davi começa esse salmo pedindo a Deus, né, por socorro, para que o Senhor o livrasse. Ele ia fugir? Ele ia fugir, mas ele precisava não apenas de um escape, mas também de livramento. Verso de número 3. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido delito ou pecado algum, ó Senhor. E aqui nós mais uma vez vemos Davi se colocando e declarando realmente: Deus, eu não fiz nada, não há motivo pelo qual eu esteja sendo perseguido, portanto, Senhor, advoga a minha causa, me protege. É isso que Davi está falando. Continuando do verso 4. Mesmo que eu não tenha feito mal algum, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te, vem em meu auxílio e olha a minha situação. Pausa aqui. E se você está lendo o livro de Salmos junto comigo desde o princípio, eu sei que essa palavra levanta-te soou um sininho na sua cabeça, porque é a oitava vez que nós vemos o livro de Salmos pedindo a Deus que se levante. E eu tenho uma promessa pendente com você, porque eu disse que eu vou fazer um estudo sobre cada um desses textos em que o salmista disse, né, Deus, se levanta na minha causa. Eu ainda não fiz, farei. Você ore por mim, vai dar certo. Davi então fala: Pai, levanta-te em meu auxílio e olha a minha situação. E ele continua no verso 5. Tu, ó Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Davi é que está pedindo socorro, porque definitivamente Davi percebe que as forças que o cercam são maiores que ele. E se o Senhor não se levantar para acudi-lo, ele não vai ter forças, ele não vai conseguir sobreviver. Se você não conhece essa história, aliás, anota uma referência, depois você pode ir lá e checar, lá em 1 Samuel capítulo 19, você vê esse acontecimento nos versos 11 e 12, mas eu te convido, meus queridos, a ler toda a história de Davi, que é uma história maravilhosa. Aliás, uma das coisas que eu tenho feito durante esses períodos meus de estudo, é que eu vou anotando do ladinho aqui da minha Bíblia, nos Salmos, as referências aqui
a que se reportam, né, os salmos escritos. Mas durante essa semana eu fiz uma coisa diferente. Eu também fui lá no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, e eu fui anotando exatamente do ladinho dos capítulos a referência dos salmos, para que a próxima vez que eu for ler esse livro da palavra de Deus, eu me recorde que naquele momento que Davi estava vivendo, ele escreveu determinado salmo para Deus. Eu te convido a fazer uma coisa semelhante a essa. Tomara que eu tenha conseguido ser clara para que você tenha entendido o que eu quis dizer. Vamos continuar no versículo 6? Ele fala assim, ó: eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças lhes saem da boca, os seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, ris deles, caçoas de todas aquelas nações. Continuando. Ó minha força, por ti aguardarei, pois tu, ó Deus, és a minha torre segura. O Deus que me é leal irá diante de mim e me fará olhar em triunfo sobre os meus inimigos. Eu tenho que fazer uma pausa aqui. Davi, ele está clamando a Deus por socorro. Davi, ele está falando diante do Senhor: Pai, eles estão ao meu redor, eles voltam ao cair da tarde. É como se a ameaça, meus queridos, fosse uma situação que não saísse da vida de Davi. Enquanto aquela situação de ódio de Saul contra a vida dele, enquanto aquela perseguição não tivesse um fim, enquanto o Senhor não pusesse fim a esta fase da vida de Davi, Davi precisava do poder de Deus, porque a angústia cercava o seu coração. E sabe, queridos, nós vivemos situações assim também. Quantas vezes estamos vivendo uma situação ou uma estação da nossa vida em que parece que a perseguição é incansável. A gente dorme e levanta, né? A gente dorme e acorda e estamos vivendo aquela situação de luta que não tem chegado ao fim. Bom, quero te dar uma palavra de consolo. Deus, em nome de Jesus, colocou fim à luta de Davi e ele pode, da mesma maneira, colocar fim à sua luta. Tomemos como exemplo as atitudes de Davi. Davi, ele não esquecia quem era o Senhor. Olha quem era o Senhor na vida dele. Era a força dele. E ele sabia esperar. Davi fala no versículo 9: por ti aguardarei. Por quê? Porque tu, ó Deus, és a minha torre segura. Então, Davi fazia de Deus a sua segurança. Ele corria para o Senhor em oração, colocava diante do Senhor a sua angústia, da mesma maneira que eu e você podemos fazer. Quando estamos angustiados, podemos ir falar com Deus. Deixe o celular do lado, desligue a televisão, fale com Deus. Pai, eu estou angustiado, Senhor, eu estou me sentindo perseguido. Senhor, todas as vezes que eu estou nesta reunião, essa pessoa faz questão de me humilhar em público. Senhor, eu me sinto humilhado todas as vezes que nós temos esse almoço de família. Coloque diante de Deus as situações que você tem vivido. Quais são as situações em que você é realmente oprimido pelos seus inimigos sem motivo? Como disse Davi no começo do Salmo, porque às vezes, queridos, nós também passamos por situações difíceis porque nós semeamos, né? Semeamos uma bobagem, temos uma atitude que não devemos, e aí ficamos colhendo aquela situação chata ao nosso redor. Mas aqui Davi não tinha feito absolutamente nada. Então ele vai pedir: Pai, o Senhor é leal, então vai adiante de mim. E você pode pedir para Deus também: Pai, vai à minha frente. Eu não tenho nem sequer forças para andar, Deus. Você pode falar isso para o Senhor. Então, vá à minha frente. E faz o julgamento, Senhor. Realmente destrói a força dos inimigos, a força que os inimigos têm me oprimido. Verso 11, continuando a leitura. Mas não os mates, senão o meu povo se esquecerá. Dispersa-os com o teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo. Veja só, aqui Davi não está pedindo a destruição de seus inimigos, pelo menos não nesse verso, mas ele está pedindo que essa situação de livramento sirva de exemplo para as pessoas. Que todas aquelas pessoas que estão vendo que Davi é inocente, quando verem o Senhor julgar a causa de Davi, possam olhar para essa situação e não apenas pensar em Davi, mas pensar em Deus. E eu acho isso da parte de Davi muito nobre, que em nome de Jesus, quando Deus mudar a nossa sorte, a minha sorte, a sua sorte, quando Deus mudar a minha vida, a sua vida, quando o Senhor fizer uma bênção nas nossas vidas, que não sirva somente para as pessoas olharem e falar: nossa, olha, parabéns para Ita, nossa, parabéns para fulano. Ao contrário, que as pessoas possam falar:
Uau, como Deus é bom. Olha só o que Deus fez na vida da Rita. Olha só o que Deus fez na vida daquela pessoa. Que cada situação da nossa vida sirva para fazer com que os olhos das pessoas se voltem para Deus e glorifiquem o Senhor, que é quem faz o milagre na nossa vida, né, gente? Muito bem, versículo 12. Pelos pecados da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados no seu próprio orgulho. Ou seja, eles iriam colher somente o que estavam semeando na vida de Davi. Pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os na tua ira, consome-os até que deixem de existir. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. E sim, claro, quando Deus ele coloca fim ao sofrimento, quando Deus destrói as ameaças que estão nos cercando, não apenas o Senhor traz alívio ao nosso coração, mas o Senhor também mostra para as pessoas que estão ao nosso redor que Ele realmente é um Deus justo e que está à frente do seu povo, né? Eu, você, Israel, né? A quem Ele estiver dirigindo, quem o escolher para ser Senhor, né? E feliz é nasceu cujo Deus é o Senhor. Versículo 14. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães. Espera só um pouquinho, pessoal. Muito bem. Antes que você pense assim, eu acho que ela tá lendo errado. Ela não tá lendo errado, não. Vou virar minha página aqui, ó, lá no versículo 6. São dois versículos iguais, versículo 6 e versículo 14. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Mais uma vez mostra que o inimigo está à espreita, né? Aqueles que querem nos devorar muitas vezes estão parecendo que são cães inofensivos, mas estão à nossa volta querendo nos tragar, né? Que a gente também preste atenção quem a gente coloca perto de nós, né? Para quem a gente abre os nossos sentimentos, porque muitas vezes estão rondando e não é para nos abençoar. Versículo 15. À procura de comida perambulam e se não ficam satisfeitos, uivam. Eu, porém, e aqui é daquele jeito de Davi. Primeiro ele conta pra gente o problema. Primeiro ele pede que Deus faça a intervenção, né? Primeiro ele conta como está o seu coração e aí ele se recompõe diante de Deus, ele vai dizer o que ele vai fazer, porque ele vai continuar confiando em Deus. Ele diz: eu, porém, cantarei sobre a tua força. Gente, presta atenção nisso. Eu cantarei sobre a tua força. Davi não ia cantar porque o problema estava resolvido. Davi não ia cantar porque agora ele era forte. Davi não ia cantar porque ele tinha voltado e mandado matar Saul e resolvido o problema com as suas próprias mãos. Davi, ele estava simplesmente pedindo que Deus fizesse justiça. Ele fez uma oração e pediu a intervenção de Deus. Ele falou: Deus, eu vou cantar na tua força. Eu vou acreditar que o Senhor já venceu essa batalha. Ele fala: de manhã cantarei com alegria o teu amor leal, pois tem sido a minha torre segura e abrigo seguro nos momentos de angústia. E agora eu só quero destacar essa palavrinha de manhã aqui. Gente, não faz diferença o horário que nós oramos. Se oramos antes de dormir, tudo bem. Mas eu quero falar para você, a gente diz que não faz diferença porque o que é importante é nós falarmos com Deus. Mas Davi diz: eu, porém, cantarei sobre a tua força. De manhã cantarei com alegria o teu amor leal. A impressão que dá é que Davi quer nos ensinar, meus queridos, que cantar ao Senhor e adorar ao Senhor e depositar alegria diante do Senhor, apesar da luta, porque Davi aqui não está falando que está tudo bem, né? Ele acabou de contar para nós que está tudo bem difícil, aliás, né? Teve que deixar sua casa às pressas, etc. Está sozinho, está sem recursos, enfim. Mas ele vai dizer: eu vou adorar o Senhor logo cedo. E eu vou começar o meu dia com o Senhor. E eu acho que isso para nós é uma lição. Se você está como Davi, né? Estava nessa situação, perdido, abandonado, perseguido, sem recursos financeiros, sem exército, com uma promessa de Deus, mas não vendo nada acontecer, você de manhã tem que cantar com o Senhor aí e declarar o amor de Deus. Pai, obrigado porque o Senhor me ama, obrigado porque o Senhor é leal, obrigado porque o Senhor é fiel. Pai, eu vou cantar não porque eu tenho força, porque o Senhor sabe que eu tô o pó da criação, como diz nosso pastor aqui, mas eu vou cantar sobre a tua força, eu vou cantar sobre o teu poder de realizar as coisas e eu vou esperar em ti. Eu vou continuar? Pois tem sido a minha torre segura e abrigo seguro nos momentos de angústia. Onde estava Davi nos momentos de angústia? Num abrigo seguro, que é onde? No Senhor. Ele estava triste? Ok, ele podia até estar abatido na sua alma, mas o seu espírito estava ali
de pé diante de Deus clamando. E ele finaliza: ó minha força, cantarei louvores a ti, pois tu, ó Deus, és a minha torre segura, o Deus que tem amor leal por mim. E louvado seja o Senhor. Eu vou abrir aqui, e você talvez esteja vendo minha tela, talvez não, é a primeira vez que eu faço isso, então não sei. Atos capítulo 16, do versículo 23 até o versículo 26, mostra uma situação em que duas pessoas estavam presas. Haviam sido açoitadas e elas começaram a cantar. E o Senhor fez um milagre. Então escute, por favor. Atos 16, versículo 23 até 26 fala assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E eu estou falando de Paulo e Silas. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Então, eles estavam presos no cárcere interior, provavelmente uma prisão nada arejada, úmida, escura, talvez, não sei. Mas diz aqui no versículo 25: por volta de meia-noite, ou por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E se você quer saber mais sobre isso, você vai ver que isso aqui, depois dessa situação aqui, há um milagre da salvação e há uma manifestação do poder de Deus. Mas o que eu quero trazer para você com esse texto? Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. Lembre-se de Davi cantando ao Senhor, se alegrando na força do Senhor, porque ele tem sido a torre segura, ainda que as situações estejam difíceis. Então, que você receba do Senhor nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, a alegria dele, a força dele. Que você reposicione o seu foco, se lembrando que ele é a sua torre segura, o seu abrigo seguro, o seu escudo. Ele está disponível para você e você pode correr para ele. Corra para ele agora. Coloque diante dele o seu coração e que Deus te ajude para fazer tudo o que você precisa fazer. E eu espero você, se o bom Deus me permitir, com microfone ou não, no Salmo de número 60. Um grande beijo, Deus te abençoe.